Então, nós vamos iniciar aí mais uma noite, né? Nosso segundo dia da nossa Semana das Engenharias, né? Hoje, a gente tem eu particularmente tenho a grata satisfação aí de contar com a participação da Rosângela, que é antes de tudo, uma grande amiga, né? A gente trabalhou junto aí durante alguns anos na Universidade Federal aqui de Minas. Hoje ela mora lá no Paraná. Então, nós temos aí uma convidada quase que internacional, né? Dá um pouquinho da sua experiência aí para a gente com os cosméticos. Então, como de praxe, né, eu peço a vocês que mantenham os microfones aí no mudo, para que a gente não tenha ruídos estranhos durante o seminário. E as perguntas que, porventura, vocês queiram fazer, a gente deixa para o final do seminário, né? Então, aí tem a mãozinha aí do lado, na barra de comandos aí do Teams, né? Quem ao final quiser fazer uma pergunta, é só clicar na mãozinha e a gente organiza aí as perguntas para ela, tá bom? Um bom seminário para nós. Rosângela, com você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Como o Antônio falou, estou um pouquinho longe, né? Estou aqui no Paraná, num frio danado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cosméticos para vocês e eu quis abordar um tema que é o tema de cosméticos verdes, né? Ou cosméticos orgânicos, naturais, né? Que é um tema que é bem interessante, porque é um tema da atualidade, né? Eu vou colocar a apresentação, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar as perguntas, no final a gente responde elas, ok? Só um minutinho. Se der alguma falha aí, vocês me perdoem, eu ainda estou aprendendo a utilizar esses recursos. E se vocês ouvirem um cachorro latindo, me perdoem, mas eu tenho 6 cachorros. Ok. Compartilhar, então. Espero que vocês estejam vendo. Se tiver algum problema, alguém me avisa, por favor. Tá bom? Então, cosméticos verdes ou naturais? O tema desse seminário, né? Mitos e verdades. Eu sou a Rosângela, ok? Eu vou começar falando sobre alguns mitos e verdades que vocês ouvem constantemente, né? Ou eu, pelo menos, ouço essas perguntas sempre das pessoas. Todos os extratos de plantas, animais e minerais podem ser utilizados em cosméticos? O que vocês acham? Muita gente vai falar sim, né? Outras que já têm um pouquinho mais de conhecimento, que gostam de ler, né, vão perceber que essa resposta pode ser não. Mas aí muitos vão se questionar, mas é natural, ok? Todos os produtos denominados cosméticos naturais, verdes. O termo verde é muito amplo, então, alguns chamam os verdes quando estão se referindo a cosméticos veganos, ou mesmo cosméticos que têm extratos de plantas apenas como verdes, ou orgânicos, contém só extratos e matérias-primas de origem natural. Então, todos os produtos com esses nomes, eles têm só extratos de origem natural? Os cosméticos naturais, verdes, veganos ou não, artesanais ou orgânicos, são melhores que os tradicionais? Outra pergunta que eu faço, que é na verdade, não está dentro desses mitos e verdades, mas é um questionamento que eu sempre faço quando eu dou meus seminários. Não sei se tem alguém que já assistiu algum seminário meu, mas eu sempre pergunto, você passaria gasolina no cabelo? Esses mitos e verdades, esses questionamentos, eu pretendo responder para vocês aqui durante esse seminário, tá bom? Então, que na verdade agora é um webinar, né? Ok? Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre os históricos dos cosméticos da antiguidade aos dias de hoje. Eu fiz uma linha do tempo um pouco resumida devido ao tempo, né? Mas eu falei de alguns pontos bem importantes, bem interessantes. Ok? Composição de cosméticos tradicionais, aqui eu vou passar para vocês uma formulação simples, com umas faixas de cosméticos tradicionais, de um shampoo e de um condicionador, para vocês terem ideia de o que tem uma formulação, ok? Em seguida, eu vou apresentar alguns rótulos de cosméticos comerciais, sem indicar qual é a empresa, qual que é o cosmético, mas depois vocês podem ter acesso aos cosméticos da casa de vocês e tentar ver se eles estão dentro desses padrões aí que eu estou apresentando e falando sobre eles. O que é importante entender desses rótulos que estão lá atrás, ok?
E outro questionamento é porque eu acredito que alguns de vocês aí têm interesse em um dia trabalhar na área de cosméticos, né? Não só de entender como consumidor, mas às vezes até de talvez, quem sabe, ser um futuro empreendedor aí, né? E quem sabe até formular cosméticos, né? Então eu fiz um tema como o consumidor compra um cosmético. Em seguida, no final desse conceito todo, eu vou falar sobre esses mitos e verdades e responder eles e conversar sobre eles, tá bom? Então, vamos lá ao nosso seminário, webinar, ok? Vamos começar com um pouquinho do histórico, então, né, dos cosméticos. 30 mil anos atrás, os seres humanos, né, assim denominados, já pintavam os corpos, né, e tatuavam, e para isso era um tipo de cosmético que eles usavam, eram tintas, eram materiais arcaicos, mas que tinham funções cosméticas, né? E por que funções cosméticas? Porque alterava, né, o corpo das pessoas que usavam esses materiais, ok? 3 mil anos depois, né, antes de Cristo, né, ou seja, 27 mil anos depois, né, no Egito, é descrito, né, e são encontrados nas tumbas residuais, né, que indicam o uso de bálsamos perfumados à base de óleo de castor, né, e os banhos deles eram feitos a partir de misturas perfumadas, né, de extratos de plantas e cinzas e argilas, ok? Para se maquiar, né, quem já assistiu algum filme aí de faraós, né, já viu que eles usam bastante maquiagem, bastante marcas no corpo, né, eles não usavam roupas, usavam roupas mais reduzidas, vamos dizer assim, e nas partes expostas eles faziam algumas maquiagens, alguns desenhos, ok? Para isso, e nos olhos principalmente, né, no rosto e nos olhos. Para isso eles usavam minério de antimônio, manganês, que era chamado de coal, sulfeto de mercúrio. Eu quero que vocês observem esses nomes e reflitam um pouquinho sobre essas substâncias. Todas são substâncias naturais, se você observar, né? Sulfeto de mercúrio, minério de antimônio e manganês. Mas quem tem um pouquinho de conhecimento de química sabe que essas substâncias não são tão bentas, vamos assim chamar, ok? E rena também era utilizado para pintar. Aliás, a rena é utilizada até hoje, né? Uma dos egípcios, né, vamos assim chamar, mais famosos, a Cleópatra, né? Ela é famosa pelos banhos, né, que ela tomava em leite de cabra para manter a beleza. E por que ela usava leite de cabra? Alguém tem ideia? Bem, na verdade, o leite de cabra ela usava porque ele fermentava e formava ácido lático. E o ácido lático, ele tem um fator de ajudar na hidratação da pele e no processo de uma esfoliação suave. Então, com isso, você conseguir manter a pele mais bonita, vamos assim dizer, ok? A palavra cosméticos mesmo não era utilizada durante todos esses períodos que eu citei até agora. Acredita-se que essa origem, né, da palavra cosméticos vem do grego, né, ou do latim, cosmética, cosmetório ou cosmos, ok? Que era um perfumista romano do século I, tá bom? E dando um salto aí, né, nessa história, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, eu estou citando um artigo aí do Trevisan, a história dos cosméticos, né? Esse artigo, ele fala bastante sobre todo esse período de evolução dos cosméticos até a atualidade, ok? A partir de 1638, tem um crescimento de perfumaria já no reino do Luís XIV, né? Mas o crescimento dessa perfumaria, ela tem um motivo específico, né? Era a falta de banho. Como a falta de banho as pessoas não tinham o hábito de se banhar sempre, eles usavam muito óleos, ungüentos, né, com cheiros, né, que era um tipo de perfume, né, que eles usavam sobre o corpo, às vezes até no cabelo, né, nos adereços de cabelos, eles usavam com o objetivo de mascarar os cheiros desagradáveis. Até desse período, inclusive, o hábito de se casar no período de maio, vamos dizer assim, né, a lenda conta-se a lenda que as pessoas começaram a se casar em maio para poder meio que utilizar as flores para enfeitar o ambiente e reduzir o odor desagradável, né, que era resultado dessa falta de banho, que também tem um contexto histórico pelo qual as pessoas começaram a reduzir os banhos, vamos assim dizer, tá? Ele está relacionado à Igreja Católica.
mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Quem quiser, depois eu posso responder como curiosidade. Novamente, a partir de 1770, começou a ter novamente digamos que uma punição por usar cosméticos, né? O parlamento inglês, ele considerou crime sedução de homens para o casamento com o uso de artifícios de cosméticos. Ou seja, se a mulher se pintava, se parecia mais bonita do que ela realmente é, e com isso ela conseguia se casar, isso era considerado um crime, o homem estava sendo enganado, né? Hoje a gente diria que esse crime aí é cometido por todos, homens e mulheres, e mais um tanto. Então, a partir de 1800, né, nós temos um retorno da popularidade das receitas caseiras de sabões, creme de pepino e água de rosas, e começa-se a não ter tantos questionamentos em relação ao uso de cosméticos. Mas as pessoas, mesmo assim, não admitiam que usavam cosméticos, né? Então, a partir de 1800 e alguma coisinha, 1830, alguma coisa assim, surgiram as primeiras indústrias, né? E essas indústrias surgiram nos Estados Unidos, França, Japão, Inglaterra e Alemanha. Em 1870, surgem os componentes que a gente usa até hoje, que é a vaselina e a lanolina, que eu vou comentar sobre eles mais na frente. Para quem não sabe, é um derivado de petróleo, né? Depois eu vou mostrar para vocês como identificar quando eu tenho lá presente a vaselina em um determinado creme, ou shampoo, ou condicionador, etc e tal. Em geral, condicionador ou creme, né? Shampoo não é muito comum, mas eu já vi alguma formulação que às vezes usa algum derivado. E a lanolina, para quem não sabe, é retirada da lã de carneiro, né? Ela é retirada dos animais carneiros, no caso, ok? E nesse período também surgem os primeiros salões de belezas, ok? Aqui está indo muito rápido também. Eu estou um pouco... Mas pede o Antônio aí que ele me manda mensagem. 1990. Então, eu dei outro salto aqui. Em 1990, nós temos os primeiros produtos com conceitos de naturais, tá? Algumas empresas no Brasil, hoje famosas, né, surgem com esses conceitos, usando andiroba, Camu Camu, Castanha do Pará. Essas empresas bem conhecidas de vocês aí. Provavelmente todos têm algum produto em casa. É uma grande multinacional hoje, né? E nesse período também surgem os primeiros conceitos de nanotecnologia, ok? E atualmente, o que nós temos de cosméticos? Como esses cosméticos evoluíram? Nós temos os tradicionais, né? É chamado de tradicional. Nós temos os chamados cosméticos naturais ou natural. Nós temos os cosméticos artesanais, né? Temos os famosos cosméticos com termos parabenos free, sulfate free, gourmet. Quem não lembra aí de uma máscara de chocolate, de um creme de chocolate que chegamos a ter no mercado aí famoso, né? Teve bastante café, ainda tem algumas coisas, né? Mas o chocolate teve um período assim que era uma febre. E era uma linha que, de uma certa forma, tendia para o gourmet. Ok? Inclusive, chegou-se a desenvolver cosméticos que eram totalmente comestíveis. Aliás, temos até alguns ainda no mercado, ainda que restaram desse período. Também tivemos algumas, há pouco tempo a gente começou com um conceito de low poo, né? E o que seria esse low poo? Low poo é baixo poo, né? O que seria esse baixo poo? Ele mais ou menos é a mesma coisa que o sulfate free, que é o quê? A ausência de lauryl sulfato de sódio nas formulações. Esse tipo de cosmético, ele surgiu principalmente nos Estados Unidos. Para quem não conhece, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ele. No poo, que aí é totalmente sem nenhum tipo de tensoativo do tipo lauryl sulfato de sódio e sem uso nenhum de shampoo nos cabelos, ou seja, as mulheres começaram a usar outros tipos de produtos que não shampoos para limpar os cabelos e manter os cabelos com beleza, ok? Também surgiu, nos últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, os conceitos de sustentáveis. O que seriam os cosméticos sustentáveis? Que reduz a poluição, que reduz o impacto sobre o meio ambiente para que esse produto seja fabricado, né? Todos a partir de fontes renováveis, etc. e tal. Então, é mais um tema para cosméticos que surgiu aí, ok? Livros de derivados de petróleo, tá? A gente vê bastante
shampoos, né, quando você vai no mercado, com esses conceitos. Silicones free, para quem não sabe, gente, uma explicação sobre os silicones, o silicone, ele é derivado da areia, tá? Então, só que é uma molécula, é o silício, né, que é o principal componente da areia, o óxido de silício, mas só que ele é modificado de forma que ele vai e vira substâncias líquidas, e essas substâncias líquidas que tem esses caráteres de silicone que dá os efeitos do silicone no nosso cabelo, que é redução de frizz, melhoria no sensorial, da aplicação na pele, ok? Então, mas tem pessoas que acham que o silicone não é legal para os cosméticos, então surgiu a moda dos silicones free. Mais recentes, vamos dizer assim, os orgânicos, né? Nós temos também os cosméticos verdes ou veganos, né? Não é um cosmético que é muito usado, e o termo verde, às vezes, também, ele pode ser usado também para se falar de cosmético natural, artesanal, orgânico. Então, esse conceito verde, ele é um pouco confuso em relação aos consumidores, eu percebo isso claramente. Mas, atualmente, né, que está começando a surgir na Europa, são conceitos de cosméticos que respeitam o microbioma, ok? Do ser humano, tá bom? Eu não vou entrar a respeito desse daqui, não, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, pode falar sobre ele. A gente pode falar sobre ele, ok? E a tendência da última moda aí é os personalizados, né? Únicos, produtos únicos para cada consumidor, ok? Mas dentro dessa gama enorme de tipos de cosméticos, vocês percebem que são muitos, né, tipos, e quando você vai no mercado, é até difícil de você escolher um produto, né? Você tem, eu vou destacar, né, nesse webinar, os naturais, orgânicos, o verde, né, que eu vou chamar assim, mas na verdade, quando eu falo o termo verde, eu estou me referindo mais ao natural e o orgânico, tá? Ou combinações disso. E vou destacar também o tradicional, que eu vou falar um pouquinho sobre as formulações tradicionais, que a partir dessas formulações tradicionais surgiram todos os outros tipos de cosméticos que estão aí no mercado, ok? Então, antes da gente começar a discutir aqueles mitos e verdades que eu questionei lá no começo, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse mundo de cosméticos, ok? São preparações constituídas, né, por substâncias naturais e sintéticas, de uso externo, para uso nas diversas... Só um minuto, gente. Eu estava vendo uma mensagem do Antônio, tá bom? Me perdoe, ok? Então, se eu estiver indo muito rápido, me perdoe. O Antônio acha que eu estou indo muito rápido. Mas pode me avisar aqui, tá bom, Antônio? Ok? Eu sou um pouquinho, digamos, agitada. Então, eu posso reduzir o ritmo para vocês aí, então, tá bom? Cosméticos, então, são preparações, né, constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo, para uso nas diversas partes do corpo, como pele, cabelos, unhas, lábios e dentes, cujo objetivo principal é limpar, perfumar, proteger ou manter em bom estado. Isso é um conceito de cosmético geral, né, da Anvisa aqui. Para quem não sabe, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem regula os cosméticos, ok? Mas os cosméticos também podem ser subdivididos, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Dentro da parte de cosméticos, nós temos produtos de higiene e limpeza, etc. e tal. Os cosméticos também, eles podem ser divididos e classificados de acordo com o grau que eles têm. O que seria esse grau? Seria o risco que ele oferece ao consumidor. Por exemplo, shampoo simples, né? Não estou falando de shampoo de caspa, não estou falando de shampoo com tinta para poder colorir o cabelo. Estou falando de shampoo só para lavar o cabelo, ou no máximo que fala lá que hidrata, ok? Esse tipo de shampoo, condicionador, hidratante corporal, creme dental, esses produtos são classificados como o quê? Grau 1, ou seja, o risco que ele oferece para o consumidor, ele é bem reduzido. Então, eles são apenas notificados na vigilância sanitária, tá? E os cosméticos de grau 2? Os cosméticos de grau 2 são as tintas, os alisantes, produtos infantis, shampoo anti-caspa. Todos esses produtos são registrados, tá? E quando a gente pensa nessa questão de ser notificados ou registrados, todo consumidor tem como saber se um produto é registrado ou não, é notificado ou não.
É só ele entrar no site da Anvisa e procurar pelo nome do produto, que é uma forma simples de você descobrir se o seu produto está adequado, se ele está de acordo com a norma, tá? Hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de cosméticos que não são registrados, não são notificados, são produtos irregulares e podem oferecer risco, né, para vocês aí. E é um dos motivos pelo qual eu vou falar um pouquinho também sobre os cosméticos artesanais mais para frente, ok? Tá bom aí agora, Antônio? Bem, Beleza. Em relação aos cosméticos tradicionais, shampoo, ok? Vamos então, essa é uma fórmula típica, tá, de cosmético tradicional que eu sempre apresento quando eu vou fazer algum cursinho, mini curso de cosméticos que eu vou ensinar os meninos a fazerem cosméticos, né, os técnicos, ou se não os meninos de curso superior. O que tem um cosmético tradicional, um shampoo? Ele tem água deionizada, tá? A gente chama de aqua, segundo o INCI, ou INCNAME, né? Depende de como você quer chamar. Essa água deionizada, ela é em quantidade QSP. O que seria esse QSP? Quantidade suficiente para. Se você olhar, não só os cosméticos que usam esse termo QSP, mas também medicamentos também usam esse termo QSP ou QS, que é a quantidade suficiente. Por quê? Porque a água é o veículo. Então, ela vai completar todos os demais componentes, ok? Nós temos o EDTA, que é um sequestrante, tá? Como a água é purificada, se ela tiver algum íon metálico que seja contaminante, o EDTA, ele vai fazer o quê? Por exemplo, o ferro, o cálcio, o magnésio, as águas aqui da região sul, inclusive, tem muito cálcio e muito magnésio. Mesmo deionizando, as suas outras matérias-primas podem ter, ou mesmo quando o consumidor entra em contato com o produto, ele pode contaminar esse produto com cálcio, com ferro, com magnésio. Minas tem muito ferro, né? Com cálcio ou magnésio, ou mesmo ferro. E, a partir do momento que ele contamina esse material, os outros componentes dessa formulação, eles podem simplesmente começar a ter reações paralelas e com essas reações degradar o produto, aí tá mau cheiro, etc e tal. Então, o EDTA ele tem função que eles chamam de sequestrante. Essa função seria o quê? Retirar esses íons que estão presentes na água e evitar que esses íons reajam com as demais matérias-primas. A água tem que ser uma água pura, ou seja, deionizada ou destilada, tá bom? Para quem não conhece o termo, pode me perguntar depois, se tiver dúvida, ok? Genapol, GDS, eu tô colocando os nomes mais comuns das matérias-primas aqui, tá, gente? Mas esse é um dos nomes que elas têm aí no mercado, tem vários nomes comerciais diferentes. E o nickname desse Genapol GDS é glicol de estearato, tá? Ele tem função de operolizar ou pacificar a formulação. Em geral, as pessoas não gostam muito de shampoo transparente, a não ser que as pessoas tenham cabelos oleosos, aí elas gostam de shampoos transparentes. Mas quando não tem, elas procuram utilizar essa matéria aqui, matéria-prima aqui, que é o glicol de estearato, ok? Em seguida, nós temos uma outra matéria-prima aqui, que é o MIRG 6000, ou PEG 150 de estearate, tá? O PEG 150 de estearate, ele é uma matéria-prima cujo objetivo dela é espessar a formulação, ok? Ela é muito utilizada, principalmente a partir do momento que surgiu o conceito de shampoo sem sal, tá? E, na verdade, cresceu esse conceito, né? Temos outras matérias-primas também, mas uma das mais antigas e mais utilizadas, por questão de custo, é essa PEG 150 de estearate, ok? Ele é um espessante da formulação. Aí, eu vou entrar na questão do sem sal, tá? Mas a gente vai entrar nisso um pouquinho mais para frente, tá bom? Amida 90, que também o nickname dela é o Cocamide-Idea, que é um sobreengordurante, um espessante da formulação. Ela também vai ajudar a aumentar a viscosidade do produto, tá? Espessante é no sentido de aumentar a viscosidade. Muitos de vocês chamam de deixar mais grosso o shampoo, né? Vamos dizer assim, ok? Então, um espessante, ela vai ajudar nesse espessamento da formulação e a Cocamide-Idea também é o que a gente chama de sobreengordurante. Por quê? Porque logo em seguida nós temos a matéria-prima, que é o lauril éter-sulfato de sódio, tá? Aqui eu estou apresentando ele como 27%, mas ele tem outras concentrações que estão disponíveis aí no mercado. O sódio laurete sulfate, né, que é o nickname dele, ele é o agente tensoativo. Ele é o agente que faz a limpeza do cabelo, né? Vamos dizer assim, ele é o principal produto, ele é o sabão da formulação, vamos dizer assim, tá bom? Ele é um tensoativo que tem função primária de limpar os fios. Só que esse lauril éter-sulfato de sódio,
partir do momento que ele é aplicado diretamente no seu cabelo, sem nenhum dos outros componentes que estão nessa formulação, o que vai acontecer? Ele vai ressecar muitos fios, né? Inclusive, vocês viram que uma das tendências lá é sulfate free, né? Ou cosméticos low poo, no poo, que no caso não utilizam essa matéria-prima para a limpeza dos fios, tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais se vocês tiverem interesse sobre isso. É só me perguntarem depois. Mas o lauril heterospate de sódio, então, como eu disse, ele puro, ele vai limpar o fio, mas ele vai retirar toda a gordura que tem no seu cabelo, ele vai retirar toda a sujeira que tem no seu cabelo e vai deixar o seu cabelo muito desprotegido, vamos dizer assim, sem brilho, sem nada. Um shampoo puro, só com lauril heterospate de sódio, ele transforma o seu cabelo numa bucha, vamos dizer assim. Ele deixa o seu cabelo muito, muito ressecado, sem óleo, né? E, além de tudo, ele ainda tem a questão como o shampoo é uma formulação que, em geral, ela é uma formulação aniônica, ela vai retirar, vai deixar o seu cabelo muito carregado, cheio de cargas, cheio de elétrons, ok? Então, o Cocamidibea, ou Amida 90, né, ela vai ter que função? Ela vai ter a função de ajudar a repor e não deixar que esse lauril, ele resseque tanto os seus fios, ok? Em seguida, a gente tem o cocoamidopropilbetaine, tá? Que é o betaion, conhecido no mercado como betaion, também é um tensoativo, mas ele é um tensoativo secundário. E ele é muito utilizado, inclusive, em formulação infantil, as formulações antigas, as mais antigas infantis. Por quê? E aqueles lencinhos de limpeza, porque ele é um tensoativo de limpeza, mas ele é mais suave. Ah, Rosângela, mas por que só não tem só cocamidopropilbetaine ao invés de ter só de lauril sulfate? Questão de custo, gente. Todas essas matérias-primas, elas são balanceadas de forma que a fórmula tem o melhor custo e relação custo-benefício, ok? Em seguida, a gente tem outra matéria-prima, que é o Jaguar C13S, ok? E ele tem que nome? Guar hidroxipropil trimônio cloride, que é o ink name dele. A função dele é condicionante, tá? O que seria isso? Para repor, ajudar, dar um efeito menos agressivo, né, desse shampoo sobre os seus fios, você adiciona essa goma guar quaternizada, também conhecida como goma guar quaternizada. Esse Jaguar C13S vai fazer com que o shampoo não tenha esse efeito de formar uma bucha no seu cabelo, tá? Mas em excesso também ele não dá um efeito muito legal, não, ok? Aqui em seguida eu tô falando do silicone, né, que eu tô falando de um silicone comercial específico, mas tem muitos silicones disponíveis, a gama de silicones é enorme, e tem empresas que têm silicones específicos só delas, você não tem acesso ao mercado geral. Mas, em geral, essas empresas são multinacionais que conseguem desenvolver silicones específicos para elas, que dão efeitos de acordo com o que ela quer. Quer que reduza o volume. Quer que aumente o volume. Quer que reduza o frizz. Quer que tire o efeito de uma água que é uma água pesada, por exemplo, como a água aqui do Paraná, que é uma água com muito cálcio, muito magnésio, aqui de Curitiba, principalmente. Então, os silicones, eles são modulados para poder atender públicos específicos. É um aminosilicone, etc. Ok? Em seguida, eu tenho uma outra matéria-prima, que é o Keton, né? O mais conhecido de mercado, né, que é uma mistura de metilcloroisotiazolinone e metilisotioazolinone, ok? Essa substância, ela tem efeito conservante, tá? Mas uma coisa muito importante, gente, é que os conservantes estão passando por reformas, e pode ser que esse material seja, esse metilcloroisotiazolinone, metilisotioazolinone, seja proibido nos próximos anos, tá? Em alguns países já não é permitido, inclusive, principalmente metilcloroisotiazolinone, ok? A questão dos conservantes, inclusive, é um debate muito grande, porque a quantidade de conservantes que é proibido todo ano por dar algum efeito de alergia ou outro efeito sobre o organismo humano, ele é muito grande. E isso está fazendo surgir um novo tipo de cosmético, que é o que respeita a sua macrobiota, ok? Que eu vou falar talvez um pouquinho depois para vocês. Aí, em seguida, eu tenho a fragrância, né, que é o parfum, ok? E o ácido lático, que vai ser o agente regulador de pH. Por quê? Porque essas matérias-primas, em geral, quando você mistura elas, você não vai ter o pH adequado para a sua formulação. Eu dei como exemplo o ácido lático, mas também temos o ácido lático, o lactic acid, né, nele, ou citric acid, que também é outro muito utilizado. Temos outros
alguns cosméticos um ácido fosfórico, etc. e tal. São muitas as opções que podem ser usadas como regulador de pH, no caso, para reduzir o pH, né, gente? Ok? Então, o ácido lático, ele vai ser utilizado, ele é um dos mais modernos, vamos dizer assim, né, um dos mais moderninhos, né? O ácido cítrico eu não gosto muito. Eu até brinco com os meus alunos a respeito da questão do ácido cítrico. Você já passou limão na mão de vocês? Já pingou? O que acontece? Já se vocês deixarem muito tempo e no sol, vai manchar, não vai? Então, eu não gosto de colocar ácido cítrico nas minhas formulações, tá? Por esse motivo. Porque eu acho que o ácido cítrico é um pouco agressivo, ok? Aqui eu tirei uma foto de um shampoo tradicional com zinc names, e ali vocês podem identificar, né, os mesmos nomes que eu falei para vocês, tá vendo? Aqua, sódio laurete sulfate, cocamido propilbetaíno. Aqui, potássio cloride. O que seria esse potássio cloride? É o cloreto de potássio, tá? E ele pode estar sendo utilizado, no caso, para... o cloreto de potássio pode estar sendo utilizado no lugar do do cloreto de sódio, ok? Que seria o sódio chloride, tá? Que tem função de aumentar a viscosidade. Ou seja, esse shampoo é um shampoo tradicional que não está utilizando só o conceito de polímero para aumentar a viscosidade, tá? E isso, na verdade, tem um efeito bem interessante. Por que está se usando ou não esse nome potássio cloride? Provavelmente para sair do conceito de não contém cloreto de sódio, né? Que é o sem sal, que vocês conhecem. Mas o cloreto de potássio também é um sal, ok? Perfume, poliquaternio 7, que é um tipo de polímero, que no caso aí tem função condicionante. Salicilato de sódio, né? Sódio salicilate, sódio benzoate. Esses são conservantes. Sódio salicilate e sódio benzoate são conservantes, que no caso podem estar substituindo a metil-isotiazolinone, ok? Que é aquele Keton lá que eu falei para vocês, ok? Tetrassódio DTA, que também é o agente sequestrante, no caso ele está usando o tetrassódio. Aí vocês estão vendo em seguida o ácido cítrico, tá vendo? Mas aqui também temos o metil-isotiazolinone, tá bom? Pode ser uma combinação. Em seguida, a gente tem alguns nomes de alguns extratos de plantas, tá? É o citrus tangerina, a tangerina que vocês conhecem. Eu não vou entrar em detalhe nos outros, mas a partir do hexil cinamal que vocês estão vendo aqui, são alguns dos componentes que estão presentes na fragrância que é utilizada nesse shampoo, ok? Aqui eu tenho mais um, tá? E aqui eu tô mostrando para vocês que ele tem o sódio chloride, ok? Não é o potássio chloride, como eu falei para vocês, tá vendo? Ok? Glicol de stearato, tá vendo? É um shampoo que é perolado, aquele anterior não era um shampoo perolado, tá? O conservante DMDM dantoin, que está substituindo a isotiazolinone, tá? Mas aqui embaixo a gente tem também, na verdade, eles devem ter uma combinação de conservantes. Em geral, as empresas usam combinações de conservantes, ok? Aqui eu vou apresentar para vocês uma fórmula típica de condicionador. Se eu estiver indo devagar também, podem me falar, se vocês estiverem achando que está explicando demais, tá bom? Também estou disponível para aumentar a velocidade aí também, ok? Então, aqui no condicionador, nós temos água deionizada, a água, né? Mais uma vez, que é SP como veículo, o álcool cetoestearílico, que vai ser função de aumentar a viscosidade. Quem nunca comprou um condicionador e falou assim, esse condicionador é grosso, né? Na verdade, a matéria-prima que faz isso, que deixa o condicionador grosso, é esse álcool cetoestearílico aqui, tá? Que é o cetearyl alcohol. É interessante que esse material, ele é derivado de óleo de palma, ok? Então, é um produto que está no cosmético tradicional, mas ele também pode estar presente num cosmético de outra forma, na verdade, não dessa forma exatamente, num cosmético verde, vamos dizer assim, não necessariamente orgânico ou vegano. Tá bom? De sódio DTA, mais uma vez, que é o sequestrante, né, que ele está presente lá e também está presente aqui. Aqui também a gente tem o BHT, que é o butil-hidroxitolueno, que é um antioxidante. E aqui no condicionador, as pessoas passam o condicionador por que motivo? Porque elas querem o quê? Reduzir o efeito lá de frizz que foi gerado pelo shampoo, né? E repor aquele manto lipídico que foi perdido lá no shampoo, ok? Então, para repor esse manto lipídico, aqui a gente entra nas fórmulas tradicionais, óleo mineral e vaselina sólida, tá? Na nomenclatura do Ink Name, ele pode estar como mineral oil, petrolato, parafino líquido, ok?
E para reduzir as cargas, os excessos de elétrons que fica lá do shampoo, que é deixado, que é uma formulação que é, como eu disse, aniônica. Para isso, a gente tem o quaternário de amônio, que é o cetrimônio-clóride, que é um efeito, que dá um efeito condicionante nessa formulação. Mas ele também tem efeito emocionante, é ele que faz com que a gente tenha aquele creme bonitinho, branquinho, senão a gente teria fases separadas. Então, ele forma a emulsão da formulação também, ok? Aqui, novamente, o silicone, né, com a função que pode ser modulada, né, como eu disse para vocês, de acordo com a necessidade do tipo de consumidor, o conservante, o ácido lático, ok? Não vou entrar muito em detalhes nesses que eu já falei anteriormente. Aqui eu estou mostrando para vocês um rótulo, né, aqua estearilcorrol, que seria o álcool estearílico, ou o álcool cetílico, cetil-alcorrol, que na verdade pode ter combinações dele, que é o álcool, o cetearil-alcorrol, né? Cetrimônio-clóride, que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Mineral óleo, que também é vaselina sólida ou óleo mineral, né? Ok? No caso, mineral óleo, em geral, é o óleo mineral líquido. Parfum, glicerina estearate, aminobisopropil dimeticone, que é o tipo de silicone que eu falei para vocês. E aqui a gente começa a falar do BHT, que eu falei para vocês também. Aqui ele usa o ácido sórbico como acidificante. E ele tem um agente polimérico, que é esse hidroxietilcelulose, como agente de espessante, ok? Não vou entrar em detalhe nos demais componentes, mas se tiverem dúvida, podem perguntar. A partir do linalol, butileno, metilopropil e hexilcinamide, limonene, isso aqui são componentes da fragrância, que devido à quantidade de gente que tem alergia de um monte de componentes de fragrância, a vigilância sanitária determinou, assim como vocês viram nos shampoos, que esses componentes sejam o quê? Especificados na formulação, para que as pessoas que tenham alergia saibam que estão ali e possam não utilizar essa formulação. Ok? Aqui eu estou mostrando uma composição típica, né, de um hidratante corporal de uma marca conhecida, não vou entrar em detalhe de quem é, mas olha o parafino líquido aqui, ó, tá vendo? Era isso que eu queria mostrar nessa formulação para vocês, ok? Bem, aí que eu mostrei para vocês quais são os componentes que estão presentes nos cosméticos tradicionais. Agora, a gente vai começar a falar sobre esses cosméticos e todas essas modas que estão presentes aí, mas a gente vai focar aonde? No natural e no orgânico e no tradicional, nas diferenças entre eles, tá? Qual é a diferença? Por que escolher, né? Qual é a composição do produto cosmético natural ou orgânico, ok? Qual é a diferença dele para o tradicional, tá? Eu vou só fazer um parêntese a respeito do artesanal, porque eu acho que é importante. Muita gente acha que o cosmético artesanal é um cosmético natural, ok? O cosmético artesanal não é um cosmético natural, a não ser que se utilize matérias-primas naturais, ok? Tem muita gente que compra tensoativo lá na lojinha, lá que vende, e faz um shampoo com uma formulazinha que recebe e acha que aquilo é um cosmético artesanal natural. Isso não, e põe meio, tipo assim, 2% de extrato de alguma planta e acha que aquilo é um cosmético natural e artesanal. Não é um cosmético natural, tá? Cosmético natural, ele tem regras claras e o cosmético orgânico ainda mais claras ainda, tá? Esse cosmético, ele pode ser vendido a em larga escala? Não. Você pode fazer esse cosmético para você utilizar na sua casa, para você utilizar com a sua mãe, etc e tal, desde que você esteja seguro do que você está fazendo. Porque se você fizer um produto que não é adequado, você pode pôr em risco as pessoas que estão usando eles, ok? Tanto por uma questão de contaminação microbiana, porque às vezes você não toma cuidado suficiente, quanto das matérias-primas. E o pH que essa formulação ficou, e os componentes estão balanceados de acordo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse termo artesanal. Eu, inclusive, em alguns momentos, eu até ensino aos meus alunos a fazer algum cosmético artesanal. Eu até postei alguns vídeos mostrando como é que se faz cosméticos artesanais, mas eu nunca incentivo que isso seja feito para vender, ok? Você está assumindo o seu risco de usar um cosmético que você fez. Você sabe como você fez ele, então você pode usar, mas vender esse aí, além de tudo, isso é ilegal, tá bom? Então, cosmético artesanal não entra no meu critério de natural ou orgânico ou cosmético verde, tá bom? Então,
eu já tinha falado antes, né? Aqui eu não entro com artesanal. Mas natural, verde ou orgânico, qual é o melhor? Qual escolher? Ok? Antes da gente responder essa pergunta, eu quero que vocês olhem essas 3 imagens, ok? Um está escrito vegano, ok? Zero frizz. O outro está escrito cabelos quebradiços e tem um apelo muito grande com ativos, não sei o que lá, e com um desenho de uma planta. E o outro está escrito hidratação diária, proteção e limpeza dos cabelos. I'm green, ok? Eu sou o verde. Lá embaixo, se vocês lerem com bastante atenção, mais de 92% de biobased. Mais de 92%, maior que 92% de base biovegetal. Era isso que ele quis dizer, ok? Qual desses cosméticos vocês acham que é verde, natural ou orgânico? Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Natural, verde ou orgânico? Óleo de coco e tamarindo? Cabelos quebradiços? Ou hidratação diária, proteção e limpeza dos cabelos? Eu não vou responder essa pergunta agora não, a gente vai... Vocês pensem mais um pouquinho enquanto a gente continua, tá bom? Eu nomeei eles de A, B e C, ok? Bem, vamos entender, então, como que um consumidor compra um produto. Primeiro, ok? Quando vocês olham eu tirei uma foto de uma estante de produtos lá no supermercado, eu tirei essas fotos, e eu queria que vocês tivessem ideia, eu não sei se vocês têm isso. Vocês já foram num restaurante que tem um tanto de comida, mas muita comida, você olha para aquele tanto de comida que você fala assim, nossa, tem tanta coisa que dá até desânimo. Cosmético hoje é mais ou menos isso. E cada vez mais crescente o apelo de natural, de verde, tá? Então, como que o consumidor compra? Como ele escolhe esse produto nessa quantidade tão grande? Tá? A primeira coisa que ele faz é olhar as embalagens, né? É o que a gente faz. A visão, então a gente usa a visão para enxergar esses produtos e ver qual nos chama mais atenção nos olhos, né? Em seguida, a gente vai lá e pega. Muitas vezes, utilizando o tato, inclusive, no produto. Pega para ver se é viscoso, abre, etc e tal. Em seguida, às vezes, e muitas vezes, abre o pote, né? Não deveria, tá? De forma alguma. A não ser que seja um produto mostruário. Mas com essa questão do Covid, eu desaconselho totalmente esse fato, ok? E, finalmente, quando você leva para casa, você vai usar o tato e o olfato antes de começar a utilizar seu produto, quando você abre para tomar seu banho. E a partir do momento que você começa seu banho, você vai utilizar todos os seus sentidos para poder perceber esse cosmético. E só então, se você agradar de tudo isso, você vai fazer uma nova compra, ok? E quem formula produto e quem desenvolve produto sabe disso. Então, ele faz com que todas essas características, que são características que você tem percepção do seu cosmético, eles fazem de forma que te agrade, ok? No cosmético tradicional, houve um desenvolvimento muito grande da indústria em relação à busca por matérias-primas e tecnologia para fazer as matérias-primas que permitissem as melhores sensações em relação à visão, a tato, ao olfato, tá? Desse produto para vocês. E com o crescimento de conceitos verdes, começou-se a usar os extratos e as plantas, né? E nesses conceitos de extratos e plantas, o que acontece? Começou-se a perceber que o consumidor gostava disso. O consumidor se sente mais confortável em saber que ele está usando um produto que é sustentável. Ele se sente mais feliz em saber que ele não está agredindo o meio ambiente. Ele se sente mais feliz em saber que não tem tratamento de animais. Ele se sente mais feliz em saber que o produto que ele está usando usa tecnologia, mas ao mesmo tempo ela não agride sua pele, que com o tempo ele não vai ter nenhum efeito colateral daqueles produtos. Então, todas essas modas de cosméticos, todos esses mercados, vamos dizer assim, eles surgem para tentar agradar o consumidor nesse sentido, ok? Só que nem todos esses cosméticos, eles realmente estão vendendo, estão oferecendo o que eles estão divulgando lá, através da visão, do tato, do olfato, né? Dos sentidos que você usa para fazer essa compra e essa recompra, ok? Uma coisa bem
estabelecida que eu gosto de mostrar para vocês é em relação ao que os consumidores enxergam em relação às cores quando associam cosméticos. Vermelho, tecnologia. Alguém aí do grupo aí provavelmente tem cabelo pintado. Quem tem cabelo pintado adora comprar shampoos com cores fortes, tipo vermelho, porque associam com tecnologia. E tecnologia associa com o quê? Com uma forma mágica de fazer com que o fio quebrado da coloração seja restaurado, ok? Ou da tinta mesmo, né? A própria tinta, essa tinta vermelha, ela tem alta tecnologia e ela não vai agredir meu cabelo. Então, o consumidor, ele inconscientemente, ele associa todas essas coisas a essa cor, à tecnologia, a um fato que ele espera que não aconteça nos fios dele, vamos dizer assim. Shampoo transparente, em geral, limpeza, né? Cores verdes, azuis, né? E o shampoo transparente, em geral, para você vender um shampoo que é utilizado para limpeza de cabelo, o que você faz? Você usa o quê? Um shampoo transparente, sem agente perolizante, tá? Porque o consumidor associa com limpeza, ok? Espuma, ok? O consumidor brasileiro, ele adora espuma. E aqui no Paraná, para produzir espuma, é muito mais difícil, inclusive. Ok? Por quê? Porque é uma água com excesso de cálcio e magnésio. Minas, eu lembro que tinha cálcio e magnésio, mas aqui, pra você ter uma ideia, ferver uma água numa panela é difícil, porque com o tempo você tem que passar alguma coisa para tirar o residual de cálcio e magnésio que vai acumulando na água, né? A gente trabalha de vários minerais e não de rios, né? Igual a gente tem muito em Minas, ok? Então, fazer espuma nesse lugar é muito mais difícil, ok? E o que as pessoas associam? Espuma com limpeza. Limpeza eficiente. Só que espuma, na verdade, que é uma exigência do consumidor brasileiro, ela não está associada à limpeza, ok? Se vocês quiserem, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muitos temas, gente, então eu tô dando só uma visão geral, mas a gente tá aqui para ajudar vocês no que vocês tiverem de dúvidas, ok? Outra coisa, em relação às fragrâncias, cabelos coloridos. Pessoas com cabelos coloridos gostam de fragrâncias mais fortes, fragrâncias madeiradas, florais, né? Quem não gosta de um Angel aí, né? Aquele perfume Angel. Pessoas usam muito ele para poder fazer como base para fazer shampoos para cabelos coloridos. Por quê? Porque são coisas que já estão associadas. O consumidor associa vermelho como tecnologia para cabelos coloridos, para cabelos danificados e, ao mesmo tempo, fragrâncias fortes, como amadeiradas e florais, para esse tipo de produto, ok? Para cabelos oleosos, em geral, nós utilizamos o quê? Fragrâncias herbais, cítricas, né? Que lembram o quê? Relva, que lembram limpeza, né? Lembram como se você estivesse olhando para um campo, assim, cheio de plantas, e aí você sente o cheiro daquelas flores. Essas plantas você associa com a limpeza, ok? E o shampoo perolado, né? Em geral, a gente associa com tratamentos de fios, ok? Então, isso são concepções de consumidores que já estão bem estabelecidas. E é importante que você conheça essas concepções para que você possa fabricar o seu produto. E como consumidor, se você sabe disso, você consegue ter uma visão melhor. Será que é aquilo mesmo? Será que eu não estou sendo só levado a acreditar naquilo? Tá, ok. Então, essas concepções que eu falei para vocês, elas são visões de consumidores. Mas o que é realmente um cosmético natural? É um produto que deve apresentar ao menos um ingrediente derivado de substância natural, extraído diretamente de uma planta, e não produzido por síntese. Essa é uma definição que está nesse artigo aqui do Romero. Mas esse artigo é muito interessante, inclusive eu utilizei muito dele para fazer essa apresentação. Mas eu não concordo com esse conceito. Por quê? Porque logo em seguida, e no próprio artigo do Romero, vamos ter uma discussão em relação ao que é cosmético natural com percentuais de ingredientes orgânicos, cosmético natural ou cosmético ou orgânicos, ok? E aí a gente chega num ponto crucial e que faz com que hoje nós tenhamos tantos consumidores sendo enganados de uma certa forma no país, que é o quê? O país não tem uma definição
oficial, né, de cosméticos orgânicos ou cosméticos naturais ou cosméticos verdes. Não existe uma legislação específica, né? Mas existe o quê? Existe uma tentativa de suprir essa necessidade de definições e uma tentativa de fechar para que não haja esse engano do consumidor através dos sistemas de referenciações de certificadoras privadas, né? Não sei se vocês já viram alguns produtos com esse selo de produto orgânico Brasil. E em seguida, um símbolo tipo esse do IBD, que é uma certificadora privada que é referendada por órgãos públicos. Temos outras certificadoras e essa legislação para cosméticos e essa certificadora, na verdade, ela vem do conceito de cosmético, de produto orgânico em relação a alimentos mesmos, tá? Tanto que não é a vigilância sanitária que faz a referenda, no caso, essas certificadoras, é o Ministério da Agricultura, o MAPA, né? Ok? Então, se você vê um produto com esse símbolo de orgânico Brasil, por exemplo, ele é um produto que é um cosmético, se for um cosmético, né, ele é um cosmético orgânico, ok? Com esse símbolo aqui, indicando a quantidade de produto natural que ele tem, também é uma indicação de que ele é um produto, um cosmético natural, ok? Cosmético natural orgânico. O que seria, qual seria essa diferença entre os cosméticos tradicionais e esse cosmético natural orgânico? E por que essas certificadoras, tipo a IBD, elas têm uma definição do que pode e o que não pode dentro de um cosmético natural ou orgânico, ok? Num cosmético natural ou orgânico, não pode corante sintético, ok? Então, CI não sei o que lá, CI não sei o que lá. Aqueles CIs que vem escrito lá nos rótulozinhos de cosméticos, hoje a gente tem uma redução muito grande, inclusive, da quantidade de corantes que são utilizados nos produtos, ok? Inclusive, tem muitos produtos com esse apelo, né? Sem corantes, ok? Então, cosméticos natural ou orgânico proibidos, porque corantes sintéticos, por diversos motivos, tá? Os corantes sintéticos, na década de 80 e de 90, eles tiveram uma utilização muito grande, e essa utilização gerou vários problemas de alergia, alguns são inclusive cancerígenos, ok? Fragrâncias sintéticas. Como a própria vigilância exigiu, que eu falei para vocês lá, tem aquele limonene, exil limonal, etc e tal, a vigilância passou a obrigar que as pessoas ponham a composição da fragrância das substâncias que são mais tóxicas no rótulo, para que as muitas pessoas, que chegam até 20% da população que tem alergias de fragrâncias, saibam que tem lá e o que está causando alergias nelas, ou mesmo que já tenham conhecimento de outros produtos que causam alergia, se tiver aquele produto, ela não vai usar, tá? Num cosmético natural orgânico, isso é proibido. Por quê? Motivos: fragrâncias sintéticas, alergias. Mas isso não quer dizer que fragrâncias naturais não vão causar alergias, tá bom, pessoal? Ok? Polietilenos glicolis, tá? São polímeros, tá? Os PEGs. PEG 150 de stearate, por exemplo, que eu citei lá, ele é um produto que é utilizado como um agente, o quê? Espessante, e ele está presente lá na formulação de shampoo tradicional para aumentar a viscosidade. Ele não poderia ser usado num cosmético natural, ok? Tá bom? Quaternários de amônio, ok? Aquele cetrimoniclóride que eu mostrei para vocês lá do condicionador tradicional, ele não poderia ser usado num cosmético natural orgânico. Por quê? Porque é derivado de síntese, para começar, né, gente? Os polietilenos glicóis, os quaternários, são derivados de síntese. E um cosmético natural orgânico, ele está fazendo um apelo de que é alguma substância que é de origem o quê? Natural, ok? Silicones. Pelo mesmo motivo, apesar do silicone ser derivado do silício, que é areia, vamos dizer assim, que é natural, ele sofreu processos de síntese para chegar naquela substância que você está utilizando lá, ok? Conservantes sintéticos. Tá? Os conservantes, em geral, se usa conservantes orgânicos, ácidos orgânicos, né, que podem ser utilizados na alimentação, inclusive, que podem ser utilizados em cosmético natural orgânico, e aquele metil isotizolinone, por exemplo,
não poderia entrar num conservante, num cosmético natural ou orgânico, ok? Dietanolamidas, ok? Aqui a gente tem aquela amida 90. E a amida 90, ela antes de surgir esse cosmético natural orgânico, já tinha produtos que usavam o slogan de sem dietanolaminas. Por quê? Porque acredita-se que essas dietanolaminas, elas podem ter algum fator cancerígeno. Quando eu falo fator cancerígeno, possibilidade de dar câncer, gente, são usos prolongados, ainda não se conhece quanto disso e quanto poderia se causar câncer, tá? Tem várias substâncias que são usadas, que são da nossa era de desenvolvimento, que são relativamente novas, que as pessoas ainda não sabem os resultados finais, mas que alguns testes de alguns cientistas apontam que elas podem ter algum dano ao ser humano. Então, dentro desse cosmético natural orgânico, ela não poderia ser utilizada. Derivados de petróleo em geral. Tá? Aí entra uma gama muito grande, gente. Porque a nafta, que é um dos derivados de petróleo, ela é utilizada para fazer muita coisa que vocês estão presentes no dia a dia de vocês, tá? Então, derivados de petróleo é um problema sério, que a maioria das coisas que estão presentes na vida de vocês, de alguma forma, tem algum derivado de petróleo, tá? Mas tem alguns que são mais agressivos, vamos dizer assim. Testados em animais. Cosmético natural orgânico, ele preza por alguns princípios, ele preza pelos mesmos princípios de agricultura orgânica. Então, ele não se admite testes que possam causar danos a animais, mas tem algumas certificadoras que, em alguns casos, permitem algum teste ainda animal, tá? Provindas de sofrimento animal. De jeito nenhum. Ok, por quê? Pelo motivo óbvio, né? É natural orgânico, ele não vai causar um dano, um desequilíbrio no meio ambiente. Isso é causar dano a um animal, um sofrimento a um animal, é uma forma de não ser natural, ok? Aqui a gente tem a lista de coisas que são permitidas para cosmético natural orgânicos, ok? Corantes naturais, pigmentos, tá? Diferença entre corantes e pigmentos, basicamente, corantes são solúveis, pigmentos não são solúveis, tá? Resumindo grotescamente, seria isso. Óleos vegetais, lanolina, tá? Aqui eu vou fazer até um parênteses, gente. Lanolina, ela é derivada animal. E ela entra num outro conceito que a Europa já não aceita derivados animais, tá? Então, vai existir, provavelmente, daqui a um período, no Brasil, alguma legislação que também vai tirar essa lanolina aqui dos componentes. Por quê? Porque ela é um derivado animal que não causa dano ao animal na hora que está sendo tirado, de uma certa forma, se for feito com cuidados, né? Mas ela tem uma outra questão. Ela tem a questão de o que eles chamam de doenças em cadeias. Tá? Quem já usou algum produto aí de tutano? Os produtos de tutano são muito famosos, né? Mas, teoricamente, é possível pegar uma doença a partir de um extrato de um animal, de alguma substância que é tirada de um animal, ok? O tutano, por exemplo, ele é tirado do boi, né? Ou da vaca. Ele é um produto que ele pode trazer uma doença em cadeia. Então, por exemplo, uma doença da vaca, você pode pegar, teoricamente. Uma doença que pode vir alguma substância que fazia dano lá ao carneiro, pode vir pegar no ser humano, porque são animais igual nós, né? E algumas doenças têm extremações e espécies diferentes de animais podem pegar essa doença. Então, a Europa não aceita derivado animal em produtos que são utilizados lá, tá? Nesse caso, nem a lanolina, ok? Manteigas vegetais, óleos essenciais. Pessoal, e aqui entra a questão dos óleos essenciais. Tem muita gente que tem alergia a óleos essenciais, tá? Então, assim, óleos essenciais, fragrâncias em geral, são substâncias que são composições muito ricas e mesmo sendo natural orgânica, elas podem ser tóxicas para algumas pessoas, tá? Minerais, aqui você pode entrar com cosmético natural orgânico, os minerais, né? Aí você tem vários óxidos, etc e tal. Polímeros naturais, um exemplo de polímero natural, por exemplo, a batata é um polímero natural, né? E o milho também, quando você faz uma boa polenta, né? Ele é um tipo de polímero natural que está expandindo ali para formar aquela substância que você tem. E você pode usar isso em cosmético. É lógico que existem matérias-primas que são feitas a partir desses componentes para poder
ser usado em cosmético natural ou orgânico. Não é o milho lá da sua casa que você vai fazer um shampoo e vai falar que é shampoo natural usando batata, como mesmo com o milho lá da sua cozinha, batata ou o milho da sua cozinha. Mas essa lista de permitidos, gente, ela pode variar de acordo com a certificadora que está sendo utilizada para poder certificar esse trabalho que está sendo feito lá, ok? Então, quando você pensa nisso tudo que eu falei aí, do que é permitido, do que é proibido, do que é cosmético natural, do que pode ter num cosmético natural, a gente vem para as exigências para que esse cosmético seja fabricado e comercializado. Num cosmético tradicional, ele tem que obedecer à vigilância sanitária, ok? Ele tem que obedecer a Anvisa e todos os órgãos que a Anvisa exige que você tenha algum tipo de regularização, tá? Bombeiros, etc e tal, ok? Mas ele não precisa ter ingredientes naturais ou orgânicos certificados, ok? Agora, quando você fala de cosmético natural, o termo cosmético natural, ele tem que vir com mais de 5% de matérias-primas certificadas orgânicas e 95% das matérias-primas naturais permitidas para essa formulação têm que ser permitidas por algum órgão certificador, né, alguma empresa certificadora, e elas têm que ser o quê? Matérias-primas naturais, ok? Cosmético orgânico. Para ser denominado cosmético orgânico, ele tem que ter mais de 95% das matérias-primas certificadas como orgânicas, ok? Tem um outro conceito, que aí tem exigências também. Cosmético feito com matérias-primas orgânicas, que é diferente de cosmético orgânico, tá? Mais de 70% das matérias-primas certificadas como orgânicas. E que legislação esses produtos seguem para poder serem chamados dessa forma? Cosmético tradicional, RDC 48 de 2013, RDC 7 de 2015. Cosmético natural, as mesmas resoluções, 48 e 7, para fabricação e para rotulagem. Só que o cosmético natural, ele vem com selo de produto natural e o nome da certificadora. Lembra que eu mostrei para vocês lá um selo do IBD e do Orgânico do Brasil? Então, na verdade, eles usam o termo produto natural, mas para isso tem que ter uma empresa certificada. A maioria dos produtos que estão presentes no mercado com esse apelo de cosméticos naturais não tem esse selo de certificador. Daqui a pouco a gente fala sobre o porquê, tá bom? Cosmético orgânico, ele vai ter de obedecer, além da 48, RDC 48 e RDC 7, ele vai ter o selo, né, de Orgânico do Brasil, o nome da certificadora. Para isso, uma empresa, ele vai ter que obedecer a legislação que as normas que essa certificadora atribui, né, para que você cumpra para ter esse selo de orgânico, e ainda tem os cosméticos feitos com matérias-primas orgânicas, né, que vai constar, além dessas resoluções, ele vai constar o percentual de matérias-primas orgânicas que tem nessa formulação, ok? Um tipo de resolução que vocês podem até conseguir aí para saber quais são os regulamentos técnicos que falam sobre cosméticos, e aí a gente já tem uma divisão de cosméticos, higiene pessoal, cosméticos e perfumes, porque o termo cosméticos é geral, mas esses cosméticos ainda podem ser subdivididos em higiene pessoal, cosméticos e perfumes. RDC 48, essa é uma fotinha da RDC 48 para vocês, ok? Aí agora a gente vai voltar para os nossos mitos e verdades, tá bom? Que eu pretendo responder aí as dúvidas de vocês. Todos os extratos de plantas, animais e minerais podem ser utilizados em cosméticos? Por quê, gente? Para que você use um extrato de planta, ele tem que ter estudo científico, tá? Você não pode simplesmente pegar qualquer extrato de planta. Eu fiz um shampoo de babosa e pegou qualquer planta lá que você nem sabe se é babosa ou etc e tal. Tô dando um exemplo, né? A babosa, no caso, ela é permitida, a aloe vera, mas você não pode simplesmente pegar um extrato de planta e colocar num cosmético e dizer que você está usando um extrato de planta para poder fazer um cosmético natural, ok? Então, isso é um mito. Você não pode usar qualquer extrato de planta. Você só pode usar extratos de plantas que são permitidos de empresas que estão regularizadas para poder fazer esses extratos
e poder vender para o mercado, ok? Todos os produtos denominados cosméticos naturais, verdes ou orgânicos contêm só extratos e matérias-primas de origem natural? Aqui, o que eu discuti durante o tempo que eu discuti com vocês, o que eu fui falando durante esse período, ele mostra que isso não é verdade, né, gente? Nem todos os cosméticos naturais, eles têm só matérias-primas de origem natural, tá? Porque lá na certificadora, eles falam que se um determinado, uma matéria-prima que for essencial para a sua função no cosmético não puder ser obtida de forma natural, ela pode sim ser utilizada um produto que seja de origem, vamos dizer assim, de uma certa forma sintética, mas que esse processo de síntese, esse processo de alteração da formulação, ou de usar um produto que vai ter que sofrer algum processo industrial para que seja usado no cosmético, ele tem que ser o mínimo possível. O ideal é o quê? Que haja só uma prensa num determinado óleo, uma azeitona, por exemplo, você prense para você obter o azeite, ok? Oliveira, na verdade, né? Não seria o termo azeitonas, seria oliveira. A partir das sementes de oliveira, o ideal é que se prense para você ter um bom azeite, e esse azeite possa ser considerado de origem natural, tá? Mas imagina que para você obter um éster desse azeite, você precisa fazer algum processo. Esse processo, e com isso você melhorar o sensorial dos cosméticos. Você tem que fazer o menor tipo de intervenção nesse processo químico, intervenção química possível, tá? Intervenções físicas são permitidas, desde que elas não alterem a composição dessas formulações. Então, todos os produtos denominados cosméticos verdes ou naturais ou orgânicos só têm extratos e matérias-primas de origem natural? Mito. Ok. Outro mito é: o cosmético que eu compro, que está todo lá de verdinho, escrito vegano, ele é um cosmético natural, verde ou orgânico, ou um cosmético vegano? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque ele tem algum selo que indica isso? Essa empresa é registrada na vigilância sanitária? Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, foi minha vizinha que fez, é artesanal. Como eu disse para vocês, isso não quer dizer que seja um cosmético natural, tá? Ela pode ter comprado matérias-primas, inclusive muitas vezes matérias-primas de baixa qualidade, porque são vendidas em quantidades menores, em alterações que não necessariamente são adequadas, ok? Os cosméticos naturais, verdes, artesanais ou orgânicos são melhores que os tradicionais? Depende. Eu sempre falo que não adianta você querer comprar um cosmético orgânico se a sua condição não te permite isso, né? E, infelizmente, a condição hoje dos brasileiros, a maioria, é não permitir que seja comprado um cosmético orgânico. Por quê? Porque esse é um cosmético muito caro. Apesar da gente querer utilizar um produto que seja o menor agressivo possível, nem sempre isso é possível. Por quê? Porque o custo desse produto, como eu disse para vocês, por causa da questão de certificação, por causa de origem de matérias-primas que tem que ser todas controladas, isso é um processo caro. Então, esse produto acaba sendo bem mais caro. Então, e o conceito de cosmético natural, que aí não entra no orgânico, mas é um cosmético de fontes naturais, ele talvez seja um pouco mais barato, mas não tão, entendeu? Então, aí você fala assim, e o tradicional? Bem, eu evito dizer, a gente utilizou os cosméticos tradicionais até hoje, de uma certa forma, né, para quem não usa os orgânicos. Eu evito dizer que o cosmético tradicional é bom também. Por quê? Porque você pode escolher produtos de qualidade tradicionais que não utilizam, por exemplo, derivados de petróleo, ok? Então, existem cosméticos tradicionais que estão dentro do bolso do consumidor de uma faixa etária de consumo, de ganho menor, que são cosméticos bons, são cosméticos que se preocupam com a utilização de produtos, de substâncias que vão ser menos agressivas para o seu organismo, mas o importante é o que você, seja como formulador, como consumidor, esteja consciente do que você está usando, do que você está colocando na sua pele, ok? Aí a minha pergunta, você passaria gasolina no cabelo? E aí eu falo para vocês,
de uma certa forma, a gente faz isso todos os dias quando utiliza produtos que está escrito mineral oil, parafino líquido, petrolato. Todos esses são derivados diretos do petróleo, como a gasolina, tá? São o quê? Vocês lembram lá da torrezinha que vocês estudaram no segundo grau? Que tinha lá as frações do petróleo? Tinha a fração gasolina, tinha a fração combustível de aeronave, e tem a fração lá, parafino líquido, mineral óleo e petrolato. E são frações, ou seja, qual é a diferença disso para a gasolina? Só o tamanho da cadeia carbônica. E é lógico que esse material sofre um processo de purificação maior para ter grau farmacêutico ou cosmético para ser aplicado em cosmético, para você não correr nenhum risco devido a algum residual lá do petróleo. Mas, de uma certa forma, esse material não é um material muito legal para você ter no seu corpo. Isso aqui, você não precisa ter um cosmético de caro para você ter um produto, digamos, de uma certa forma mais tradicional, mas que não tem esses componentes, ok? Então, é possível você ter óleos vegetais e eu vou dar um exemplo da Natura, mas temos outras empresas que trabalham só sem utilizar óleo mineral, parafino líquido, petrolato, e eles fazem isso há muitos anos. O que você tem que fazer para saber se a empresa que você está comprando é adequada ou não? É olhar lá na sua composição, é aprender a ser um consumidor exigente, é olhar qual é a composição desse produto e se esse produto ele vai ou não fazer algum mal para meu organismo, ok? Verde natural orgânico. Eu mostrei para vocês essas 3 fotos anteriormente, né? Então, alguém de vocês concluiu qual que seria um verde natural orgânico? Bem, gente, esse daqui, ele só está usando slogan de vegano. Ele não tem nenhum rótulo lá que indica que ele é certificado. Eu procurei lá no produto, em geral, às vezes não aparece na frente, tá, o conceito de certificado, como vegano ou como orgânico, etc e tal, mas, em geral, atrás, eles gostam de destacar isso, e algumas legislações exigem que você não utilize o conceito, o símbolo, né, da certificação na frente. Esse também não tem nenhum tipo, mas se você olhar para ele, você tem a nítida sensação de que é um cosmético verde, cosmético natural, não tem? Aí você tem esse daqui, ó, I'm Green, mais de 92% de biobased, verificado pela ESTM, que é uma norma, né, normas ISO e ESTM, que vocês conhecem bem. Como futuros engenheiros, né, para a maioria eu acredito que estão aí são engenheiros. Esse daqui, I'm Green, ele é um cosmético que ele tem uma quantidade de, o quê? Substâncias verdes, substâncias naturais grandes, mais de 92%. E ele provavelmente é certificado, né? Ok? Por quê? Porque esse símbolo I'm Green aqui, mais esse mais de 92%, costuma indicar que é uma empresa certificada. Eu não conferi se ela é lá no site ou nos órgãos certificadores, mas eu acredito que seja, tá bom? Deixa eu ver. Então, aqui a gente termina a nossa apresentação e eu fico disponível para perguntas de vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter sido muito rápida, tá bom? Em falar, em perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, ok? Ô, Rosângela, boa noite. Boa noite. Aqui é o Thiago. Eu tenho uma dúvida em relação aos low pool e no pool. Qual que é a alternativa como tensoativo para esses produtos? O no pool é sem nenhum shampoo. Inclusive, eu orientei uma dissertação uma dissertação não, né? O termo não é dissertação é mestrado. Eu orientei um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, falando justamente sobre isso, no pool e low pool, lá na UFMG em 2017, se eu não me engano. Está disponível até online esse trabalho, foi Maria Claro. Se você quiser, depois pode procurar lá, ele que tem bastante coisa interessante. Mas o que seria o conceito de no pool e low pool? No pool, sem nenhum tipo de tensoativo, sem shampoo. É um conceito de você não utilizar shampoo nos seus cabelos. Esse conceito pega no Brasil, Thiago? Depende. Pessoas que têm cabelos cacheados e que não são muito oleosos, elas conseguem usar esse conceito bem.
Por quê? Porque elas não têm essa necessidade de fazer aquela limpeza que eles chamam de limpeza profunda nos cabelos, tá? Então, o no poo é o conceito de usar, digamos que quase um creme só no cabelo, e com isso você manter a oleosidade e o equilíbrio dos seus fios, do seu couro cabeludo, e não fazer aquele processo agressivo de retirar as gorduras naturais do seu couro cabeludo, ok? Só que muita gente não se adapta essa questão de limpeza suave, vamos dizer assim, do cabelo. Gente, não consegue ficar sem um shampoo, né? Eu não tenho um cabelo relativamente oleoso na raiz. Se eu ficar sem um shampoo, o meu cabelo vai ficando meio encebado, vamos dizer assim, um termo meio grotesco. O que acontece? O termo low poo, que aí ele é um shampoo que, em geral, cabeleireiros, etc e tal. Até o termo no poo é de uma americana, de uma cabeleireira americana. Tá? Lá no site fala sobre isso. Então, o low poo seria baixo poo, baixa quantidade de shampoo. Ou seja, ele é um shampoo menos agressivo, vamos dizer assim. Ele pode ser, esse termo pode ser usado para poder ter sua atividade, é uma alternativa caso menos vezes também, que o termo que eu muito de usar é de você não usar tantas vezes quanto você usaria o low poo, seriam menores quantidades de vezes que você usaria. Então, é um termo que ele tem várias classificações, vamos dizer assim, várias definições. Você pode ter um shampoo sem um tensoativo, sulfate-free, usando betaína, mas ele, ao mesmo tempo, que você está lavando o cabelo com shampoo, ok? Acho que te ajudou? Ajudou, mas assim, eu tenho uma outra dúvida, não sei se eu estou errado, né? Assim, por exemplo, o tensoativo ele serve para ajudar ali a você quebrar a tensão superficial da água, né? Não sei se essa é a melhor definição. E como é que você formula Na verdade, ele carrega a sujeira, né? Ele vai carregar a sujeira. Ele carrega a sujeira? E como é que ele ajuda na questão, um shampoo com pouco tensoativo, como ele consegue carregar? Na verdade, ele vai fazer a ponte entre a água e a sujeira. Interessante, e foi uma conclusão bem interessante no TCC que a gente fez com a Maria Clara, que quem sabe um dia eu consigo publicar ele, trabalhar nele para publicar, é que, na verdade, nesse trabalho a gente percebeu que não precisa de tanto tensoativo para limpar o cabelo. Você pode usar formulações mais suaves, com menos tensoativos, e você conseguir, formulações até baratas, você consegue limpar o cabelo com menos tensoativo, aí você reduz as outras quantidades de matérias-primas. Porque o que acontece? Em geral, formulações que têm funcionar muitas outras coisas para poder reduzir a agressão desse tensoativo. Então, às vezes, a quantidade de tensoativo que você precisa para limpar mesmo o fio é pequena. Porque, na verdade, você está colocando tensoativo ali que está sendo neutralizado pelo silicone, que está sendo neutralizado pelo extrato de planta, que está sendo neutralizado por não sei quem. Então, ele não está fazendo função de limpar, ele só está encarecendo a sua formulação. Perfeito, entendi. Ok. Entendeu? Legal, interessante, legal. Ok, que bom que te ajudou. Vocês gostaram? Desculpa aí se foi muito rápido. Oi? Muito obrigado. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Boa noite, Rosângela. Meu nome é Alexia, tudo bem? Alexia. Tudo bem? Rosângela, eu tenho visto muito agora, além desses produtos naturais, veganos, agora eles estão usando muito esses shampoos detox. Eles entram dentro desse enquadramento, só que parece que detox ele vai dar uma limpeza mais profunda, né? Então, o correto não seria usar bastante. Não é tão novo assim, Alexia. O detox é até mais antigo. É porque eu tenho visto por agora. Parece que está voltando, mas o detox, na verdade, em 2007 ou 2008 já tinha esse conceito de detox, assim. Mas você quer perguntar mais alguma coisa ou quer que eu responda?
Então, ele entra dentro de qual? Natural, orgânico? Na verdade, ele não entra dentro desses daí. Ele é um shampoo Não. tradicional, tá? A não ser que ele tenha algum apelo lá de sulfate free, alguma coisa assim. Ou de sem derivados de petróleo. O shampoo detox, na verdade, Alexa, ele é um shampoo que ele tem menos polímero, tá? Então, como ele tem menos polímero, em geral, né? Eles são formulações que eles fazem uma formulação que retira residuais do cabelo. Como a gente viu lá a questão dos polímeros, o PEG 150, etc e tal, esses polímeros, eles têm um problema que eles formam resíduos, deixam resíduos no couro cabeludo. Quem não teve já problema com falsa caspa aí? Muita gente tem problema com falsa caspa, né? Então, o shampoo detox, ele vem com esse objetivo de limpar esses fios, retirar esses resíduos que são deixados. Mas não necessariamente eles são shampoos que utilizam sulfate free, ou são orgânicos, ou são veganos. Pode existir formulações que são detox e também são veganos. Mas aí você tem que conferir se esses produtos, se esse shampoo, ele é certificado por alguma empresa para permitir que ele seja assim. Classificado, ok? Porque os cosméticos veganos e os cosméticos verdes, né, os cosméticos naturais, orgânicos, etc e tal, veganos, são conceitos que estão no mercado e muito fortes, eles são conceitos que eles não impedem, por exemplo, de você ter um shampoo que vai ter outro efeito hidratante, por exemplo, etc e tal, por ele ser orgânico. Não impede de ser para cabelo oleoso ou mesmo para cabelo cacheado. A questão é que sensorial dessas formulações é um pouco diferente da sensorial dos shampoos tradicionais. E nem sempre as pessoas aceitam esses sensoriais diferentes. Não é que eles sejam piores nem melhores. Eles são só diferentes do que você já aceita como tradicional. Ok? Mas são produtos que eles vêm trazer outros ganhos para a gente, né? São produtos que respeitam a natureza. Então, respeitam a gente, você como ser humano também, né? Na verdade, você fazer parte de um ecossistema e você precisar que esse ecossistema funcione. E para ele funcionar, ele tem que ser respeitado, né? Eu sempre brinco, né? E, na verdade, não é meu isso, né? Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de destruir o lugar onde a gente vive, né? Ok? Eu respondi a sua pergunta, Alexia? Sim, muito obrigada. Ok. Mais alguém? Estou disponível. Mais alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade para perguntar, não precisem ficar tímidos, ok? Bom, Rose, eu acho que não temos mais perguntas. Antônio, não estou te ouvindo. Acho que não temos mais perguntas, né? O pessoal também eles têm outros seminários para assistir, então o pessoal deve estar meio afobado aí, muita gente até saiu. Mas, então eu vou te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de participar aí da nossa semana, né? Acho que é a segunda vez que você vem, né, e palestra para a gente, sempre trazendo coisas novas e totalmente pertinentes e mostrando, né, o quão amplo a engenharia pode ser, né, a amplitude de atuação do as engenheiro, ciências, né? As ciências químicas, a engenharia química, etc e tal, né? Nós temos uma gama muito grande aí de trabalho, né? E mais do que isso, né? Mostrar que tudo conversa, né? Isso, exatamente. Então, acho que foi, né? Eu gostei demais, assim, já te conheço, então acho que eu falar é redundante, mas, né? Obrigada. Você, como sempre, aí arrasa e a gente agradece muito por você ter aceito o convite e esperamos tê-la aqui outras vezes, em outras oportunidades, para compartilhar com a gente, tá bom? Tá. Então, se tiverem dúvida obrigado. também, gente, alguma coisa que vocês quiserem, vocês podem ver lá. Eu sempre publico alguma coisa no meu LinkedIn, no Facebook, a respeito das palestras. E eu pretendo, inclusive, deixar o vídeo lá, se vocês quiserem assistir depois, para poder verem alguma dúvida, tá bom? Se o Pitágoras me permitir, eu vou deixar o vídeo lá com a apresentação, tá bom? Com certeza. Um beijo para vocês, saúde, todos fiquem bem aí, tá bom? Tá joia. Muito obrigado mais uma vez. Antônio, obrigado. não esquece de mandar minha gravação. Gravando não, já vou até parar aqui de uma vez para poder finalizar. Tá bom, então um abraço para vocês todos, ok? Agradeço a todos, pessoal, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Boa noite.